escritura para esse início de vídeo. Livro de João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. E preciosos irmãos e amigos que irão ouvir mais essa programação, e quero saudá-los a todos, dando meu parecer de Deus abençoe o coração de cada um de vocês ao decorrer de mais essa programação, a qual não pode ficar parada no tempo. Claro que ela tem que percorrer o destino até chegar até vocês, meus preciosos. Mas antes de tudo, quero estar seguindo aqui uma escritura aqui no livro de Tito, capítulo 3, do versículo 3. Nós vamos percorrer alguns versículos aqui até o 7. Então, muito bem, vamos então, versículo 3 do capítulo 3 de Tito. Porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas, quando apareceu a benignidade e a caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, tendo justificado pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a presença da vida eterna. Louvado seja Deus, amados. Com esta escritura, com a Bíblia, eu estou lendo aqui diretamente das Escrituras, porque a Bíblia, ela é o nosso ponto de apoio para a nossa alma, para o direito de uma vida eterna. Quando nós aceitamos ela, então nós estamos aceitando Deus, o Espírito Santo na nossa vida. Então nós não devemos negar sequer a pregação das Escrituras, da Bíblia. A Bíblia, ela é o livro escritos pelo dedos de Deus. Deus deixou a Bíblia para nos preparar para esse tempo, amados e preciosos. Deus possa abençoar a cada um pelo poder do nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e
eu quero tirar aqui uns minutinhos aqui para um momento de oração, para introduzir mais uma pregação da palavra de Deus, e que Deus possa abençoar nosso precioso irmão, qual virá trazer a palavra com revelação, com entendimento, e que o Espírito Santo nos ajude e nos abençoe, não só hoje, mas sempre. Amado Deus, Pai Santo, Pai amado, aqui com esta escritura que foi lida aqui, Pai, durante aqui esse momento dessa pregação, Pai, essa escritura, Pai, é para abrir o entendimento das pessoas, Pai, qual elas precisam ouvir o Senhor falando através da tua bendita palavra, Pai, porque a Bíblia, ela é o pergaminho, aquele pergaminho qual o Senhor Jesus Cristo, lá no passado, durante um momento ali, junto com aqueles religiosos dentro do templo, ali Jesus tomou e leu, e ele foi mal interpretado por aqueles religiosos ali, o qual botaram ele para fora da igreja. E Pai, eu encerro aqui essa hora de oração para dar lugar à palavra que irá ser pregada, e que o Senhor abençoe a todos os meus irmãos e ouvintes neste momento, que o Senhor abençoe poderosamente, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluias, amém. A graça de nosso Deus nos concede mais uma oportunidade. E aqui estamos para fazer aquilo ao qual cremos que é a sua vontade, espalharmos a sua palavra. E Deus abençoe a vocês que dão valor à palavra de Deus. Sejais todos fortificados ricamente, herdeiros da vida eterna, porquanto a nossa filiação em Cristo, ela se manifesta, e nós amamos sermos participantes das aflições para sermos participantes da sua glória. Então vamos falar um pouquinho sobre ser herdeiros. Comecemos aqui em Gálatas capítulo 4. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro de Deus. Gostou? É isto mesmo. Você, nós que amamos a correção de Deus e desejamos nos parecer com Ele, sermos imitadores dele, é porque Ele nos chamou e através do novo nascimento nos coloca agora nessa filiação em Cristo. Portanto, somos
irmãos de Cristo. E, portanto, nos tornamos agora herdeiros por Deus. Você, às vezes, pode andar na cidade como alguém desprezado, sem nada ter, ou que tenha muito pouco. Mas não se esqueça, você é herdeiro de Deus. Comporte-se como tal, viva como tal. Deus nos tirou do tempo da incredulidade, para que então possamos viver hoje pela fé no Filho de Deus. E Ele nos resgatou. Estávamos debaixo de maldição, mas Ele nos resgatou para que recebêssemos a adoção de filhos. Então nós clamamos a Deus com o nosso coração, através do Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Então você já não é escravo do pecado, agora você é filho. E sendo filho também você se tornou o herdeiro de Deus. Vivíamos sujeitos a rudimentos, doutrinas humanas, doutrinas destruidoras, mas agora, ao voltarmos para a palavra, estamos vivendo sobre ou debaixo, não sobre, debaixo da doutrina perfeita da vida, o ensinamento de Jesus Cristo. O legalismo subjugou a vida aos controles das estruturas do mundo, mas a graça que veio com a plenitude do tempo, o tempo que foi estabelecido pelo Pai, os fins dos séculos, em que as promessas de Deus são realizadas. Então Deus enviou-nos o seu Filho eterno, enviando para nascer de uma mulher sob a lei, ainda que sem pecado. Cristo nasceu sob a lei, não somente com a obrigação de cumprir a lei, mas identificando-se com pecadores, os quais estão debaixo da maldição da lei. Sua morte libertou-nos desta maldição. Sua morte nos libertou desta maldição. Portanto, tudo que vem, tudo que vier para procurar abalar a sua fé, a sua confiança em Deus, lembre-se disso. Cristo me libertou da maldição da lei. Hoje eu vivo a graça, a alegria, o prazer, a satisfação de servir ao Rei dos Reis e ser embaixador do seu reino. Viva isto. É para isso que Deus te chamou. Não viva cabisbaixo, pensando na tristeza, na angústia, nos momentos que você é aquele de ninguém me quer. Você é filho de Deus. Irmãos, portanto, vivamos como filhos de Deus. Porque Cristo nos libertou e nos colocou nesta posição, para não vivermos mais segundo a carne, mas vivermos segundo o Espírito. Vejamos aqui uma parte também na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Eu gosto de ler as Escrituras para vocês, porque ela é segurança para nós. Ela é segurança para vocês e muito mais para mim. Elas são suficientes. Estas cartas que Paulo escrevia para os nossos irmãos ali, alguém que sabia ler, tomava aquelas cartas e lia. Às vezes lia uma vez, 2 vezes, 3, 4, a carta, e cada vez que lia era uma vida nova.
Nós encontramos que no livro de Esdras, eles ficaram até meio-dia, quando eles voltaram do cativeiro, lendo o quê? Tinha alguém pregando? Não, tinha alguém lendo a lei, o livro da lei para eles. E eles estavam ouvindo atentamente ao que estava escrito. E isto é bom, é segurança para vós. Paulo diz, não me canso de escrever-vos as mesmas coisas, porque são segurança para vós. Então vamos mais uma parte. Verso 12 do capítulo 8 de Romanos. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Você não deve nada à carne, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificais os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E por que não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados? Mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos, o quê? Filhos de Deus. Se garbam, né? As pessoas, meu pai é o fulano de tal, meu pai, mas espiritualmente você se garba. Qualquer coisa que vier, você tem essa segurança, eu sou filho de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Cada um deve carregar a sua cruz. Cada um carrega a sua cruz, para que então receba a mesma glória que Cristo recebeu. Então nós somos herdeiros. Assim como todos os filhos em uma família humana são herdeiros do Pai, juntamente com o irmão mais velho. Assim também os crentes são herdeiros de Deus em Cristo, juntamente com Ele. Olha que coisa maravilhosa. Mas receber a herança que nos é dada em Cristo envolve também, observe isto, a participação em seus sofrimentos, a vereda mediante a qual compartilharemos da sua glória. Passar pelos caminhos que ele passou, ser tentados e vencer a tentação como ele venceu, ser injuriado, mas não injuriar aqueles que nos injuriam. Esta é a nossa jornada nesta terra. Enquanto caminhamos aqui, vamos levando essa vida, gloriosa vida que o Senhor nos deu, embora tendo momentos de dificuldades, de aflições, de desespero, de enfermidades, de dores, mas vamos prosseguindo na jornada. Estamos caminhando nessa força que Deus nos dá. Vejamos as palavras que Jesus deixou para consolar os nossos corações. Santifica, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Glorificados. Glória, aleluia. Isso significa a transformação, a mudança, enobrecimento e o regozijo trazidos pela manifestação de Deus em cada crente, em cada um. Você olha para você e pode pensar, eu sou tão pequeno, tão frágil, mas você
é filho de Deus, herdeiro de Deus, e será glorificado. Oh, aleluia! A glória vai ser revelada, e esta glória será revelada. A transformação, esse enobrecimento e o regozijo trazidos pela manifestação de Deus em cada crente, a glória a ser revelada, aparecerá quando os filhos de Deus forem revelados em sua nova natureza. E a criação será libertada de seu presente estado de imperfeição e declínio. E a revelação desta glória fará mais do que extinguir o dano e a perda. Der-te prejuízo? Suporte o dano. Não compensa. Irar-se, magoar-se, se deprimir, se angustiar por alguém que deu por uma causa perdida um prejuízo. Mas mantenha-te firme, porque a revelação desta glória fará mais do que extinguir o dano e a perda. Então Deus tem prometido isto, que tudo aquilo que Adão perdeu na queda, então ali houve uma queda, houve um resultado da queda, mas a regeneração de todas as coisas, na ordem criada, corresponde à liberdade na glória, que há de ser desfrutada pelos filhos de Deus. Então não perca a glória futura, ela virá, e você estará nela, você estará desfrutando dela. Então, concluindo Tito capítulo 3, vamos ler o seguinte: pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados pela graça ou por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Deus abençoe o seu coração, conforte, anime, fortaleça com esta palavra. Porque fiel é esta palavra. Então pratique as boas obras, porque você nasceu para elas. Deus abençoe do menor ao maior, em nome de Jesus Cristo. Amém.